Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast da NEC. Hoje a gente vai trazer um assunto do momento, um assunto importante, que é como desenvolver um ecossistema sustentável. E quais são os desafios, como é que nós vamos trabalhar para poder melhorar a nossa empresa para que atenda a esse assunto tão importante. E hoje a gente traz aqui nada mais, nada menos do que o César Magno, que é um empresário aqui da cidade de Petrópolis, que tem, principalmente na sua missão de vida, né, um trabalho de desenvolver o ecossistema sustentável. Vamos aprender um pouco hoje contigo, César. Queria que você falasse um pouco de você, até para a gente poder começar aí algumas perguntas. Então, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que quando se fala em ecossistema de empresário, eu acho que a pessoa que está na frente da empresa, ele tem que gostar. E eu acho que a empresa, na verdade, nada mais é do que a cara do gestor, né, de quem está por trás, né, do que gosta de fazer. E essa questão do meio ambiente, para mim, é uma questão que realmente me toca profundamente, é uma coisa que eu faço com prazer, gosto de fazer e respiro isso, né? Eu acho que é isso. A minha vida. E fala para o pessoal, tua empresa hoje é de quê? Então, eu tenho um provedor de internet, nós temos um provedor de internet, é o OpenSat, e dentro do nosso provedor nós temos um projeto chamado Conexão Verde. Então, as pessoas hoje que se conectam com a OpenSat, nós costumamos dizer que ele já está conectado com o ecossistema, né? Que a gente tem uma conexão verde, então ele já recebe a conexão verde, né? Legal. E explica para a gente, César, eu conheço um pouco do trabalho que você vem fazendo e eu queria que você falasse um pouco do que te toca e como você começou esse processo que a gente vai falar hoje, principalmente na questão da coleta de lixo, que é um ponto nevrálgico da sociedade. A gente vê a quantidade de lixo que é gerado, quantidade de problema que a gente tem por conta disso, doença e tudo mais. Eu tenho diversos exemplos com relação a isso. Mas vamos focar naquele ponto que hoje você, que é especialista, que você explora bem e que você se dedicou. Eu vi que você começou até alguns cursos para poder conhecer melhor. Fala para a gente um pouco dessa tua jornada. Então, nós montamos esse provedor de internet na pandemia. Então, foi num momento muito crítico, né? Então, dali a gente começou a ver as dificuldades que as pessoas tinham em casa, né? Com seus resíduos, problema de contaminação, né? Todo mundo querendo se desfazer quando recebia uma bolsa de plástico, aquela preocupação toda. E nós criamos a empresa exatamente nesse momento de turbulência, né? E eu acho que está no nosso DNA da gente oferecer alguma coisa a mais. Então, quando a gente criou o provedor de internet, nós, nós tínhamos a intenção de levar alguma coisa a mais, nem só a conexão, mas levar alguma coisa a mais. O que a gente poderia fazer mais além da conexão? E o problema no momento, o problema dos resíduos sólidos, do lixo, era uma coisa que incomodava muito. Então, eu achei assim muito fácil. Primeiro que a gente estava dentro da estrutura da nossa rede, nós a nossa rede passava em vários pontos onde tinha ponto de descarte irregular, e aí a gente começou a pensar num trabalho social e um trabalho ambiental também, junto com a comunidade, para melhorar aquele local. Conforme você falou, quer dizer, a questão do lixo não é só o que a gente, os olhos, está vendo, né? O que você vê ali é uma questão que incomoda, né? Você está vendo aquele montão de lixo. Agora, o que está por trás daquele lixo, o tipo de doença que pode se propagar, o que você pode levar para tipo de contaminação, contaminação do solo, né? Contaminação de doenças que pode estar ali, gerando ao entorno ali daquela comunidade, onde está com aquele montão de lixo, né? Então, são vários problemas que, na verdade, quando você resolve o problema, tirar o lixo dali, você acaba resolvendo nem só o problema do lixo em si, mas um problema também, um problema sanitário, né? Então, eu acho que é esse o nosso caminho, né? Tem dois pontos que eu queria que você trouxesse para o nosso público poder entender melhor. Então, por exemplo, eu venho acompanhando um pouco da tua jornada e a gente percebe o quanto você investe do teu próprio dinheiro para poder melhorar a cidade. Então você hoje você foi colocando câmeras, cada local que você olha assim fala assim, pô, esse local aqui precisa
ter um recondicionamento, precisa refazer a lixeira e você vem junto às pessoas. Uma coisa que eu venho aprendendo, e até a Lua fala muito sobre isso, que você não precisa ter o dinheiro para poder ajudar as pessoas. Você não precisa ter a condição para poder ajudar as pessoas. Quando você tem, melhor que você faz, não precisa de ninguém. Mas a questão toda que a gente vê é, por exemplo, que você junta a prefeitura, aí dentro da prefeitura tem CONDEP, tem outros órgãos que precisam fazer, você une a polícia, você une as outras entidades que você conhece melhor aí, fala uma aí de ICMBio e outros mais. INEA. Para quê? Para que eles possam, juntos, orquestrados, aí você acaba ajudando como orquestrador, ganhando todo o respeito que você adquiriu, para poder ajudar aquele ponto da comunidade. Então as pessoas às vezes acham que você criou um negócio, eu vou falar o que eu acho. Né? Muitas devem achar, ele criou um negócio para poder ganhar dinheiro e aí aproveita a fala do social e do ambiental. E eu vejo de outra forma, por isso que nós estamos aqui hoje. Inclusive, você aproveitou tua missão de vida que eu percebo, aquela vontade de ver e organizar, só que você percebeu que precisava de dinheiro para isso, né? Então, por exemplo, quanto custa para você colocar, em média, uma lixeira toda bem distribuída, pintadinha, com uma câmera lá para tomar conta, para não deixar ninguém jogar lixo errado? Mais ou menos. Então, Marcelo, tem locais aí que a gente investiu mais de R$40 mil em um ponto. Olha só, R$40 mil. Porque no Catubira, por exemplo, ali, de citar, nós temos câmara de reconhecimento facial, nós temos câmara de leitura de placa. No Catubira nós temos 8 câmeras. O Catubira foi um dos piores lugares que a gente pegou. A prefeitura tirava ali 2 carretas, truques, por semana. E estava tirando sobre a ordem judicial. Estava no Ministério Público. Então as pessoas já chegaram no momento... Ou seja, o próprio morador tinha que ir no Ministério Público para poder acionar a prefeitura, para a prefeitura tomar uma atitude, é isso? Exatamente. Os moradores do entorno ali entraram com ação no Ministério Público para que a prefeitura fizesse a limpeza. Só que os moradores, na verdade, eles estavam descartando ali de forma irregular. O que a gente percebeu nessa trajetória, né? No Catubira, conforme eu te falei, a gente acho que investiu em torno de 40 e poucos mil reais. Lá a gente realmente fez um choque de ordem, né? Que a coisa estava muito complicada e a gente foi para e passo. Primeira coisa que a gente fez foi dar um ordenamento, remover todo aquele lixo que estava lá, todo resíduo, tinha de tudo. E aí fizemos um jardim. Eu sempre sou amante da natureza, eu acho que lixeira sem jardim não dá certo, né? Tem que Olha, para quem não sabe, o César é profissional em fazer um excelente jardim, pomar, plantação, e ele bota diversos tipos de planta e ele conhece todas elas. Inclusive conversa com elas, né, César? Exatamente. Eu acho que eu tenho um diálogo muito, muito próximo, né, das plantas. O pessoal fala, bota a planta ali, ela vai em frente. Claro, quando você coloca o teu coração no negócio, a coisa realmente prospera, né? E aí a gente foi lá no Catubira, voltando, a gente foi por etapas. Então, hoje nós estamos com coleta seletiva, colocamos o ponto de coleta seletiva, que foi um avanço muito grande. E aí eu acho que o envolvimento da comunidade, do entorno, eu acho que é muito importante, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. A prefeitura ajudou também, tem nos ajudado em todas as nossas ações, e aí o peso não fica tão grande porque a comunidade acaba absorvendo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Fica mais fácil você organizar e a prefeitura te atender antes do estresse, porque, na verdade, o papel maior era da prefeitura e você vê que ela não está conseguindo orquestrar, dado o crescimento da cidade, dos pontos de coleta. E quando você vem com esse processo, você junta vários órgãos e você junta a comunidade e você bota o dinheiro na frente, boa parte das vezes. E eu queria que você contasse, porque eu sei que a Luana é uma que tem te acionado muito nessa questão, para que as pessoas que muitas vezes querem o tratamento local, você criou um plano na tua empresa para que você pudesse conectar o teu propósito empresarial, que você possa ter sustentabilidade, ao mesmo tempo atuar na tua missão de vida. Então, por exemplo, se alguém quiser que a lixeira seja ajustada no bairro dela, o que ela precisa fazer
para que você possa ir com o teu time, acionar as autoridades, fazer toda essa busca para que ali seja ajustado. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Existe um projeto de lei aqui em Petrópolis chamado Adote uma Lixeira, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Então, o projeto de lei prevê qualquer ser humano, né, ou jurídico ou físico, você pode ir lá e adotar uma lixeira, desde que você desenvolva naquele local alguma iniciativa de sustentabilidade ou social. O que a gente faz hoje? Hoje, o projeto foi crescendo, hoje a gente já tem 22 pontos adotados, tem um lago, tem uma cachoeira e tem 2 praças, que também está dentro do nosso projeto. Sim. Conforme você falou, a gente, assim, eu acredito muito no projeto e a gente não fica esperando. Nós temos um plano, digamos assim, na empresa. A pessoa quer, hoje eu estou com o meu bairro muito desorganizado. Então, a gente vai no local, examina e a gente oferece a nossa internet. Olha, eu posso organizar aqui, mas a gente estava botando muito dinheiro. Sim, muito dinheiro e sem retorno nenhum. E aí o pessoal pediu da empresa para tu segurar. Dá uma segurada, senão... Para você não deixar de avançar, dado que isso está no teu coração, criou-se uma regra mínima, você ter o quê? Uns 50 pontos, uns 50 clientes naquele ponto. E eu ouvi dizer que teve até uma pessoa que foi lá na OpenSat, mandou uma mensagem no Instagram e que falou, já tem 50 pessoas. Exatamente. E você foi lá para cuidar disso. Então, isso é uma coisa importante porque você percebeu que começou a expandir demais, né, a espera, uma expectativa disso. Você não é poder público, então você faz porque você entende que isso é importante transbordar de você para servir o próximo, nesse sentido. E você percebeu que tinha uma oportunidade ali para que as pessoas que não são assistidas serem assistidas sem tirar um dinheiro extra do bolso. Certo? Porque hoje todo mundo tem uma internet. Com certeza. Todo mundo precisa de uma internet. Tua internet não é mais cara que as outras. Certo? E ela é boa. Então, nós tiramos uma porcentagem, só te cortando, cada mensalidade a gente chega num local, tem esses 50 clientes, assim, é o mínimo que a gente tem, 50 clientes, para a gente iniciar o projeto. Então, eu te dei mais ou menos um número aí, dependendo do tamanho do local, da extensão que você precisa fazer, colocar planta, jardim, essa coisa toda, isso tudo é investimento. Isso. Mas isso. a gente... Fora o tempo, né? Fora o tempo. Não, o tempo, na verdade, a gente faz com prazer, né? Eu nem conto o tempo. Mas tempo. Você não são dois, você é uma pessoa, né? E isso é muito bacana porque diminui a carga da prefeitura. Quando você chega num local que você estabelece isso, você acaba diminuindo também o impacto dos resíduos deixados naquele local, porque a partir do momento que a pessoa começa a separar, você começa a ter os catadores ali, é uma cadeia, começa uma movimentação. Aquele resíduo que a prefeitura levava, o lixo que a prefeitura levava, que não precisa levar mais, você já está destinando aquele resíduo para uma pessoa que vai alimentar a sua família. Você vê, o negócio tem uma movimentação muito bacana, né? Legal esse desdobramento, não tinha pensado nisso. Então, só o fato de você colocar uma lixeira, separar, você dá oportunidade a outras pessoas que têm outras necessidades e já têm as especialidades dele, por exemplo, catador, uma situação, ele consegue ter a capacidade até de pegar mais rápido. Eu vou te contar um fato. Exatamente. Olha, quando nós começamos, foi interessante porque uma das maiores dificuldades que a gente tinha quando colocamos a primeira lixeira, os catadores não tinham hábito. Eles até hoje têm um hábito, né? Você pega o catador, você passa lá, ele está fazendo o quê? Rasga aquele saco preto, aí passa lá, começa a procurar o que tem dentro daquele saco. E aí, quando nós colocamos isso, a gente organizou a lixeira lá e o camarada ia lá no saco, rasgava tudo, deixava no chão. Eu falei, pô, tem que corrigir isso, não dá. E eu adotei uma estratégia, eu vou revelar aqui, muito simples, né? Eu falava para a Ju, olha, eu preciso sair agora que eu tenho um rompimento na empresa da fibra, eu vou acompanhar o pessoal. Eu ia dormir na lixeira. Que isso, César? Eu ia dormir na lixeira para esperar o catador de madrugada quando ele chegasse. Eu levava uma vassoura para ele. Eu comprei na época, quando a gente iniciou, acho que mais de 30 vassouras. Eu dava uma vassoura e falava, olha, a partir de hoje, pô, tu vai ser meu parceiro. Primeiro, eu gostaria de te agradecer o teu trabalho que você faz, te parabenizar. Agora, gostaria que você contribuísse aqui com esse negócio.
a partir de hoje, eu vou te dar uma vassoura, eu vou te dar uma etiqueta, tu bota no teu carro, vou te dar um bonequinho, que eu sei que você está comigo e você participa desse projeto. E a partir de hoje, você não vai rasgar mais esse saco. Eu vou trabalhar com a comunidade para você chegar aqui, pegar esse lixo muito mais limpo, esse resíduo. E aí, assim foi feito. E tem muita história engraçada que, por exemplo, Sensacional isso. eu tive um catador que ele estava em outro local e o cachorro passou numa lixeira e derrubou o lixo, estava longe. Eu liguei para ele, ele é até um pastor. Eu falei, pastor, onde você está? Ah, estou em tal lugar. Mas o que que houve? Eu falei, não, porque tem um lixo lá na rocinha, lá do lado de fora. Ele, não, vou lá pegar. Eu falei, não, não precisa. Não, não vou voltar lá. Aí ele voltou, tipo, 10 quilômetros e limpou a lixeira e botou o lixo para dentro, cara. Então, Você vê, eu queria que você contasse a teoria do vidro quebrado, que acho que ele cabe muito bem nessa uhum, situação onde você cria um ciclo virtuoso de limpeza, você cria um ciclo virtuoso de pessoas que estão no entorno daquele negócio, porque acaba que também tem oportunidade de negócio. O uhum, lixo é uma oportunidade de com negócio certeza. muito grande, embora você não ganhe dinheiro com lixo. Você investe e você deixa pronto para que outros ganhem. Você ganha o teu dinheiro com a internet. E para que você não pare, que é isso que eu estou entendendo, para que você não parasse de investir no lixo limitado ao seu dinheiro, você ligou uma coisa com a outra. E aí eu digo que tem uma outra teoria que uns amigos meus do Paraná trouxeram para o Brasil e estão difundindo, que é o lucro justo. Que é uma teoria, e daqui a pouco você fala do vidro quebrado, que é quando as empresas começam a gerar um lucro e ela acaba gerando muito lucro, geralmente o empresário e vai somando, somando, somando. E eles vêm com o processo seguinte: pô, será que eu preciso ter esse lucro todo? Ou eu posso pagar melhor, ou eu posso desenvolver projetos para que a comunidade seja também, principalmente da localidade. No Serratec e na NEC, a gente faz muito desenvolvimento da localidade. O programa de residência é um programa de desenvolvimento da localidade. A gente já tem hoje um número expressivo nesse processo, que a gente gerou emprego na região serrana, mais de 600 empregos, pelo menos nos últimos 4 anos, e gerou mais de 58 milhões de reais em poder de compra. Uhum. E isso, antes do Serratec, não tinha um investimento coletivo para isso. E da mesma forma, queria que você falasse do desencadear, que tem uma teoria para isso que é de segurança. Mas como você veio de segurança, acho que você usa isso. Né? Uso. Eu vou te dizer na prática a teoria do vidro quebrado que aconteceu numa lixeira que a gente fez uma organização. Eu acho que foi a lixeira que tinha mais lixo. Nós tiramos 34 caminhões de lixo desse local. Nossa! 34 caminhões de lixo. Você imagina a quantidade de lixo que saiu. E aí, uma semana depois, colocamos a caçamba, pintamos, fizemos um jardim. Um morador da região que passava por lá, que mora lá há 10 anos, uma pessoa humilde, estava na garupa da moto e passou por lá, tinha 3 bolsas no chão. E a gente não sabe o que ele falou, mas ele, pelo acompanhamento das câmeras, ele pede para a pessoa parar, ele desce da moto, a pessoa não quis esperar e ele volta e cata as 3 bolsas e coloca dentro da caçamba. Pô, eu falei, pô, esse cara, eu vou ter que achar ele, né? Pô, tem que parabenizar esse ser humano, né? E aí fui à procura do ser humano lá, fiquei, sei lá, umas 3 semanas procurando para descobrir quem foi. Finalmente encontrei, aí perguntei para ele da atitude, ele falou, não, pô, estava tudo limpo, agora, pô, tem que manter esse local limpo. O charuto. Eu falei, o que que você, porra, charuto, o nome do cidadão. Eu falei, você, pô, por que charuto? Ah, porque eu gosto de tomar um charuto. Tá bom, vou te dar um charuto. E aí, o teu time? Ah, pô, eu sou flamenguista, vou arrumar uma camisa do Flamengo também para você. E ó, fique tranquilo que todo lixo que estiver fora da lixeira, eu vou cuidar para você. Se eu passar aqui e tiver um lixo fora da lixeira, eu boto para dentro da lixeira. Legal. Então, a teoria do vidro quebrado é mais ou menos isso. Quer dizer, se você tem uma situação ruim, você só tende a piorar. Se você tem uma situação, a teoria do vidro quebrado é muito mais ampla do que isso. Mas, resumindo, eu quis trazer esse exemplo porque é um exemplo prático da teoria do vidro quebrado. A partir do momento que você tem um local limpo, as pessoas, mesmo as pessoas que vivem naquele local, elas querem preservar aquele local da limpeza. Isso mostra que ninguém quer viver ali.
ninguém quer viver atolado no meio do lixo, né? Isso, isso. Mas assim, para o pessoal entender, a teoria do vidro quebrado é quando fizeram um estudo, Isso, né, que tinha, botaram um carro, aí o exato. carro estava com o Com o vidro vidro quebrado. quebrado, Uhum. e aí, à medida que o tempo passava, as pessoas iam quebrando mais o carro. 3 dias destruíram o carro. 3 dias foi o tempo suficiente para destruir o carro. E quando botaram a mesma situação com carros com vidro normal, tudo Normal. certinho, E num local de alta periculosidade. e nada E aconteceu. nada aconteceu. Isso aí. Isso aí. Então, isso é muito legal. A gente traz. Essa aqui é a primeira vez que a gente está trazendo a história de um empreendedor que reformulou o seu processo interno para poder atingir uma missão de vida e acabou virando a missão da empresa, né? Então, hoje, a empresa tem um projeto muito maior do que só vender internet. Com certeza. E foi interessante, quando nós começamos isso, conforme você falou, eu sou da área de segurança, sempre militei na área de segurança, há mais de 30 anos. E quando eu falei para o pessoal que eu ia tomar conta do lixo da cidade, aí a turma falou, não, agora esse cara pirou de vez. Pô, você vai mexer com lixo, cara? Como é que uma pessoa da área de segurança vai tratar do lixo da cidade? Eu falei, rapaz, eu sou atraído pelo lixo, o lixo me atrai. Eu acho que a gente tem que ter um diálogo aí. E realmente a questão do lixo eu acho que é uma questão cultural, desde criança, que eu sempre tive essa preocupação com a questão do meio ambiente, né? Ver uma garrafa na rua, descartada de qualquer forma, pôr um saco jogado, isso sempre me incomodou. E com essa oportunidade que a gente tem agora de conectar pessoas, né? Acho que a internet me deu um poder muito grande, como é uma grande rede que nós temos uma rede que vai, rede grande dentro de Areal, né? Não é dentro de Petrópolis. A gente vai desde a divisa de Areal, Paraíba do Sul, estamos lá até aqui no centro de Petrópolis. Por que não utilizar essa rede para fazer outras coisas que possa beneficiar a sociedade, que possa trazer mais segurança, porque quando você coloca uma câmera lá, além de você estar monitorando o lixo, você acaba monitorando todo mundo que passa por ali também. Então você traz uma sensação de segurança muito grande para o local. O que eu acho muito legal é você poderia estar só desenvolvendo estratégias para vender mais internet. Mas a ligação de uma empresa que decidiu, através do seu CEO, que é você, o dono da empresa, se dedicar em uma missão de vida, trouxe para a empresa também, colou na empresa essa preocupação, essa estratégia, que acabou virando uma estratégia, porque como eu posso ajudar mais, investir mais, sem perder a minha capacidade de sobreviver e de viver. Porque se você começa a investir mais e a empresa não cresce, você vai comendo todo o lucro, daqui a pouco a empresa não tem lucro, a empresa precisa de lucro para sobreviver. E aí você encontrou essa solução que eu achei muito legal, né? E você está de parabéns. E hoje eu tenho os meus vendedores são os meus clientes. É engraçado que eles são multiplicadores. São multiplicadores, assim, cada cliente ele vai vendendo para o outro. Pô, tem que conectar com esse cara aqui, tem que botar a internet dele. Você não tem a OpenSat? Você precisa botar o OpenSat, conexão verde. E eu costumo falar, olha, se você tem a OpenSat, pode ter certeza que você também faz parte desse projeto social. Porque uma parte da tua mensalidade, do que você paga, a gente investe no projeto social. Isso. Isso como eu falei, a teoria do lucro justo, que você nem conhecia, mas que eu tenho amigos que estão começando a aplicar no Brasil. Então, olhando para esse cenário todo, como é que você vê daqui para frente a necessidade? Eu sei que você foi em alguns eventos para entender um pouco mais do ecossistema, para entender um pouco mais do qual o futuro do desenvolvimento econômico baseado no ambiental, na melhoria social. Fala um pouco da tua visão de futuro para a gente. Eu acho o seguinte, Marcelo, olha, eu acho que as empresas que não estiverem conectadas daqui para frente com a questão social e com a questão ambiental, elas terão uma vida muito curta. Porque cada vez mais a gente vê que as pessoas está elevando mais o grau de consciência com essa questão ambiental. Então, você olhar hoje
para a questão ambiental não é uma questão de modismo, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência da humanidade. Então, ou você cuida, ou a humanidade, não se sabe mais quantos anos, vai entrar num processo de extinção. Então, durante muito tempo, a gente acreditava que a natureza ela fosse inesgotável. E fosse uma coisa que a gente vai lá, precisa, vai tirando, tirando, tirando. Mas acho que chegou um momento agora de consciência que a gente precisa olhar para a natureza, olhar com um olhar de nós precisamos tirar menos e deixar a natureza se regenerar. Eu acho que é um processo hoje regenerativo. A gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa consciência, que a gente precisa aproveitar tudo que nós já tiramos e Porque começar um processo de regeneração. Eu entendo bem no sentido, vendo hoje em dia, antes eu não tinha essa consciência, a gente vai jogando no lixo, quanto mais rápido você jogar o lixo, mais rápido você embrulhar, mais rápido você botar pro lixeiro, mais rápido você vai fazer suas coisas. Exato. E, no entanto, hoje eu tenho uma outra consciência, que é o quê? Investir um tempo para separar, perceber, eu agora percebo a quantidade de lixo reciclável que eu acumulo e jogo fora. Agora, se isso tudo tivesse junto com o orgânico, se isso tudo tivesse junto com todos os outros lixos, eu estaria sem consciência nenhuma mandando muita coisa embora. E aí essa muita coisa, quando você deposita um plástico na terra, ela vai ficar milhares de anos para poder se decompor. Se você joga o orgânico só, rapidamente as coisas se ajustam, né? E você tem o tratamento. É claro que falta uma tecnologia em Petrópolis para que possa fazer um descarte mais estruturado, uma conscientização nas escolas. Você está até pensando nisso. Queria que você falasse do teu projeto do filme. Espero que ele saia logo, né? E a gente ter essa consciência que só de separar os plásticos, só de separar os papéis, a prefeitura tem os pontos de descarte, fazer esse descarte já ajuda muito. Né? E eu queria que você falasse sobre isso e sobre o teu filme. Então, eu sou embaixador do Lixo Zero aqui em Petrópolis, né? E eu tenho uma grande preocupação, eu vou falar um pouco do filme, mas vou te falar da escola. Nós temos uma escola no Itaipava que nós adotamos 30 crianças. Adotamos no sentido de levar essas crianças a participar efetivamente, junto com o ICMBio, dos eventos. Fizemos uma semana do meio ambiente, levamos ela no Catubira, fizemos o dia da troca do lixo pelo luxo, depois levamos elas para fazer uma panfletagem com relação às queimadas que acontecem aqui em Petrópolis. Então, eu acho que investir na criança é muito importante. E hoje o que nós estamos fazendo com os empresários de Itaipava? Buscando mais pessoas. Essa escola tem 300 crianças. A nossa ideia é que as empresas, cada empresa adote mais 30 crianças. Porque eu sempre, quando a gente vai na escola, e as crianças entram no ônibus, eu vejo as outras que ficam olhando, com vontade de ir também. Mas, se eu pudesse adotar as 300, eu adotava todas. Mas eu falei, não cabe no meu bolso. Se conseguir 10 empresários com 30 ou 20 com 15... Exato, a gente consegue adotar. E a adoção da criança, o que a gente é? Adotar a criança no sentido, a gente faz uma camisa, pode estar, sabe, botando a sua logomarca lá também, agora com responsabilidade, participando dos eventos, não é só, vou colocar, vou adotar. Não é só botar dinheiro. Não é só botar dinheiro. Bota os colaboradores, bota tempo, né? Só dinheiro não adianta, você tem que se envolver no projeto. A Fazenda Itaipava é um exemplo disso, é um condomínio que adotou as crianças junto comigo. Todo evento que a gente tem com as crianças, a Fazenda Itaipava faz um café da manhã para as crianças, o pessoal da Fazenda Itaipava vai, participa, sabe? A gente está lá fazendo plantação de mudas, tem uma área lá de plantação no próprio condomínio, uma área que está precisando ser regenerada, que a gente está fazendo plantação de mudas. É uma coisa muito bacana, porque você vê os moradores envolvidos ali no projeto. Então, isso é que é legal. Então, olha só, pode contar com uma adoção da NEC. A gente vai viabilizar isso assim que a gente ajustar algumas correrias que a gente está nesse início de segundo semestre. E pode contar também com as crianças. Vamos pensar em ajudar, além do trabalho que a gente quer fazer lá no Parque Itaipava, de adotar um pedacinho ali para poder fazer treinamentos com a comunidade, fazer uma série de projetos sociais também com a cidade.
E o legal disso, só voltando um pouco, quando você passa, a gente fez um plantio agora na Semana do Meio Ambiente, e tem muitas crianças que moram ali no entorno, né? Sim. Ali próximo. Aí ele fala assim, tio, eu passo todo dia aqui e falo pro meu pai, ó, aquela árvore é minha, tá, pai? Aquela árvore é minha. Ele passa ali, ele faz cuidando. Então toda gente que passa ali, eles falam, ó, tio, eu levei meu pai, mostrei minha árvore que eu plantei para ele. Eu falei, pô, que legal. Então a pessoa se sente pertencente. Então é muito legal quando você bota a criançada, porque ela acaba mudando o conceito também da sua própria casa, levando esse espírito de preservação da natureza, do cuidado para dentro da família, né? Muito legal, César. Eu acho que isso tudo começa do pouco, do pequeno, e você hoje, só para dar alguns números, né? Quantas câmeras você já colocou em Petrópolis? Eu acho que a gente tem câmeras espalhadas na rua monitorando, tá quase em torno de 200. Eu acho que você tem mais do que a prefeitura. Acho que umas 2 vezes mais. Olha só que legal. E você é um empresário de pequeno porte. Não é isso? Você não precisou ser mega empresário para poder fazer tudo isso que você está fazendo. Então, acho que é um grande exemplo, inclusive para quem está nos ouvindo, querer e ter isso como missão, acho que traz a sua decisão de fazer. Então, para a gente finalizar esse podcast, que a gente está tratando de um assunto super importante para a sociedade, eu queria que você desse suas últimas palavras e a gente finaliza fazendo um estímulo, um desafio para quem está nos ouvindo. Então, eu queria dizer para você que é empresário, não se preocupe somente com acumular. Deixe o seu legado, porque a riqueza, ela acaba. Mas o legado, a riqueza acaba e as pessoas esquecem. O legado, ele, além de não ser esquecido, ele é multiplicado. Então, deixe o seu legado. Bote seu coração no seu legado, da sua empresa, você como empresário, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Pô, bonito, hein? Dinheiro não é legado. Ó, isso aí é muito, muito bom. E, pessoal, então fica um desafio. Não precisa também ser um empresário de grande porte para poder ajudar, não precisa ser de médio porte, nem de pequeno porte, pode ser você mesmo. Olha quanta gente se uniu ao César, olha quantas instituições, depois que ele começou e deu o primeiro passo, né, colocou o pé, e aí é como se, assim, eu gosto tem um amigo meu, o reverendo Elias, que ele fala, dá o primeiro passo que Deus faz, né, coloca o chão para você. E o segundo ponto ande a primeira milha. A segunda milha Deus vai te fortalecer, vai te levar na segunda milha, na terceira, na quarta. O que não pode é ficar parado. Então, quem quiser conhecer mais do César e da empresa dele, é só entrar em OpenSat. O Instagram é OpenSat mesmo, César? OpenSat Soluções. OpenSat Soluções. E você vai ver o César em vários videozinhos lá, no Rio, na beira do Rio, fazendo melhoria nos rios, pintando um monte de lugar, fazendo as lixeiras e botando as câmeras para monitorar, para ajudar. Você vê que ele pega uma câmera, vê que aconteceu alguma coisa, ele vai lá. Isso é muita disposição. Parabéns e agradeço aí o tempo conosco. Pessoal, finalizamos então mais um podcast da NEC e hoje a gente falou com César Magno, CEO da OpenSat Soluções.